Nesse vídeo aqui você vai entender de uma vez por todas por que ficar dando dicas de graça e abaixando o seu preço só atrasa a sua carreira no mundo dos jardins. E o mais importante, você vai conhecer a base do plano que vai aumentar o seu faturamento em até 6 vezes em um mesmo jardim, numa mesma área. E eu vou te mostrar o porquê esse plano funciona e porque ele é capaz de tirar você daquilo que eu chamo de labirinto do jardinista, que é esse beco sem saída onde talvez você se encontre agora. Insatisfeito com o preço que você cobra pelos seus serviços e se sentindo desvalorizado pelo cliente. Ao mesmo tempo que você tem clareza que você sente essas coisas, você não sabe como sair disso. Não sabe como demonstrar o seu valor e fica até se sentindo refém desses clientes ruins aí que colocam preço nos seus serviços. Eu te adianto uma coisa, diante disso tudo aí, virar esse jogo ele é sim possível. E eu digo isso porque foi possível para mim e para os alunos meus que já aplicaram esse método. Olha só, por exemplo, a transformação que ele gerou na vida e na empresa da Renata. Eu me sentia insegura. Às vezes eu ficava tão insegura que eu nem queria pegar o cliente. Do cliente fazer perguntas, eu assim, meu Deus, será que eu estou respondendo certo? Meu Deus, eu acho que é esse o problema da planta, mas se não for, tinha medo até de entrar em pânico, com medo de dar uma resposta errada, insegura. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que, apesar de não termos adquirido dívidas, mas a gente também não estava escalonando como a gente queria. Então, a empresa ficou um pouco estagnada, principalmente depois do Covid. E eu estava bastante desanimada, a ponto assim de querer encerrar. Eu me percebi quando eu conheci o seu curso que eu estava assim muito bloqueada. Eu pensava mais nos se não desse certo do que nos 50% de dar certo. Tem uma palavra-chave, Lari, que você fala muito no curso, que é do posicionamento. E essa palavra ficou, sabe, no meu ouvido. E eu comecei a colocar tudo em prática, assim, gente, o método funciona. E eu comecei a seguir a receita, as orientações, o passo a passo da Lari. Teve um condomínio que nós cobramos um salário mínimo. Aí você vai pensar assim, ah, nossa, um salário mínimo é muita coisa. Mas para o volume de serviço semanal, não era. E a gente descobriu que, na verdade, pelas horas que a gente estava ficando no condomínio, não estava compensando. E eu acompanhando as suas aulas, você falando do posicionamento, eu criei coragem, apresentei tudo que a gente podia oferecer, além do que a gente estava oferecendo. Consegui negociar ganhando o dobro. E é muito satisfatório quando assim a gente vê, escuta a voz da Lari falando assim, olha, faça assim, e você faz e dá certo. Nossa, é muito prazeroso. E assim, são duas coisas que eu estou carregando hoje. Além do posicionamento, é a ideia de pertencimento. Eu não me sentia empreendedora. Agora posso afirmar que eu sou uma empreendedora na área do paisagismo e jardinagem. Eu estou no meu momento assim de empreendedora muito feliz, me realizando profissionalmente, né? Então agora sim, ninguém me segura. Eu quero que você também tenha a liberdade de viver bem do paisagismo e da jardinagem, e para isso você precisa aprender a se posicionar. Aprender a ancorar bem o valor do que você faz para o cliente certo. É assim que você vai conseguir dobrar o seu valor, triplicar o seu valor, por exemplo, assim como a Renata fez. E digo mais, usando a estratégia completa de empilhamento, você não vai só conseguir dobrar esse valor, você vai conseguir fazer até 6 vezes mais. Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá? Mas antes, eu preciso te dizer que eu só quero comigo aqui paisagistas, jardinistas e jardineiros que querem de verdade se destacar como uma autoridade na área. Eu quero aqui profissionais que buscam uma maneira mais eficiente, uma maneira estratégica de aumentar o faturamento sem ter que viver só para trabalhar. Quem está cansado de se sentir desvalorizado pelo cliente, tá? Se você se encaixa em alguns desses casos, você continua aqui, porque o plano que eu vou apresentar, ele vai ajudar você a abrir os olhos. Mas se você não é uma dessas pessoas, você pode sair, tá? Se ainda não tá no momento para receber isso que eu vou te oferecer aqui, e tá tudo certo. Você já parou para pensar que você vai trabalhar por mais 10, 20, 30 anos? Se você não se empenhar em construir um negócio sólido, um negócio que vende, que lucra, você não vai conseguir trabalhar nele por todos esses anos. Você não vai conseguir construir um negócio do qual você pode se orgulhar e se sentir seguro de viver nele. Eu tenho certeza absoluta que você aí, você não quer viver correndo atrás do prejuízo.
viver apagando incêndio atrás de incêndio, e daqui a alguns anos você perceber que você estava aí vivendo só esperando um milagre acontecer e esse milagre não chegou. Você não vai começar a ser disputado pelos clientes do nada, e muito menos vai ser reconhecido, vai ser valorizado como uma autoridade nos jardins do nada. Isso não acontece. Você precisa aprender a ser estratégico para ancorar valor na medida certa e ir para o cliente certo, não só para você multiplicar elogios sobre o seu trabalho, ganhar tapinha nas costas aí não, mas para que também você multiplique o seu faturamento e que você tenha cada vez mais clientes fiéis, clientes esses que espalham o valor da sua empresa, que ficam agradecidos por você existir, pela sua empresa existir, por você atendê-los. E você não vai fazer simplesmente isso dando dicas de graça, dicas aleatórias, fazendo visita de graça, e às vezes já vi muito, entregando projetos de paisagismo de graça para mostrar o seu potencial e, quem sabe, fechar alguma coisa. Não é esse plano que eu vou te entregar. O plano autoridade, ele é um método, ele é um passo a passo que você vai aplicar desde o primeiro contato com o cliente. E eu vou ser bem honesta. Para mim, não faz sentido nenhum ficar dando aí um monte de dica de graça, enchendo a barriga do cliente com dica, com visita e até projeto de graça para mostrar o seu valor e depois ver se vende, ver se fecha alguma coisa com ele. Se você tem feito isso, você já sabe que na maioria das vezes o cliente ele sai com a barriga cheia, sai satisfeito e você de bolso vazio. E se você não sai totalmente sem dinheiro, sem fechar nada, você acaba ficando tão refém do cliente que teve que baixar o preço, às vezes até mais de uma vez. E eu falo isso com propriedade, porque eu mesma já vivi essa realidade até conseguir criar o plano que eu tô falando aqui para vocês há anos atrás. E eu já tirei muitos alunos meus desse buraco também. Se hoje, a cada 10 orçamentos que você entrega, você fecha muito menos que 8, pode ligar aí um grande alerta vermelho. Eu posso não saber exatamente o que você está fazendo aí do outro lado, tá? Mas uma certeza eu tenho. A certeza de que você está errando no seu posicionamento. E posicionamento não é dica, não é tempo de mercado. O meu casal de alunos ali, um dos queridos, Valdir e Lilian, por exemplo, eles já tinham mais de 30 anos de experiência. Isso é muita coisa. Ele já fazia lagos e os lagos deles são espetaculares. Mas, por falta de posicionamento, eles não conseguiam cobrar um valor justo pelos serviços que eles faziam. E muito menos conseguiam se sentir uma autoridade. Do curso para cá, eu tenho visto muita mudança, tanto no Valdir como em mim, na nossa forma de ver as coisas. Tanto o conhecimento técnico que ela tem ensinado pra gente, como o lado empreendedorismo, de te abrir um leque de oportunidades dentro daquilo que a gente já fazia, mas por conta de muita falta de conhecimento, às vezes você fica desanimado e até pensando em partir para fazer outra coisa. O Valdir, ele é jardineiro há 30 anos, gente. Só que ele nunca tinha tido um aprendizado mais técnico. O aprendizado dele foi na prática. Veio do meu avô. Veio do avô, do pai. E aí, depois de um tempo, ele foi trabalhar com uma japonesa que começou a ensinar o estilo de jardim japonês para ele. Foi aí que ele começou a voar. E nesse meio tempo, eu era cabeleireira, quando nós nos casamos, e trabalhei 10 anos com cabelo. E depois eu parei de trabalhar. E quando meu filho ainda era pequenininho, há uns 8 anos atrás, eu comecei a colecionar suculentas. E da coleção de suculentas, eu comecei a fazer arranjos, lembrancinhas, fui me virando, mas não tinha decolado ainda. Aí no ano de 2020 que eu decolei, depois vieram as intercorrências da vida, os percalços. Porque de 2020 pra cá aconteceu tanta coisa difícil. Tipo, ele sofreu um acidente, queimou 12% do corpo. Aí veio 2021, ele teve Covid, quase morreu. Aí quando sarou da Covid, ele teve um problema de coluna grave. E a médica falou, você não vai mais poder trabalhar com isso. A médica foi categórica. Você vai ter que delegar, você vai ter que fazer outra coisa. E aí ele ficou super desanimado. Aí começou a fazer as fisioterapias e medicação e começou a melhorar. Quando ele já estava melhor da coluna, ele rompeu o tendão do braço direito. E aí, assim, quando terminou esse processo, no final do ano passado, ele estava muito desanimado, muito depressivo. Não sabia mais o que fazer. Mas agora, que já passou a fase das doenças, do tendão rompido, o curso da Larissa veio acrescentar esse novo fôlego, essa nova energia
pra gente saber que dá para recomeçar depois de tudo, de todas as dificuldades. A vida ela é feita de altos e baixos. E eu acredito que agora é uma fase da gente subir de novo, decolar de novo. Isso que a Larissa fala aqui, o dom que a gente tem, ele não é só para ficar represado em nós, que a gente tem que transbordar na vida de outras pessoas. Desde que a gente entrou no curso, eu sinto essa vontade. Se a gente não passa por situações difíceis, como que você vai ensinar para alguém que você pode vencer? Não é? Se você não passar pela dificuldade, se você não passar pela situação do vale, do profundo, como que você sabe que você é capaz de sair daquilo e vencer? Se você vive só naquela vida medíocre, mediana, sem emoção, né? Você nunca pode dizer que cresceu, que venceu. Eu acho que o sabor de você falar, eu passei por dificuldades e eu tô me levantando, isso é maravilhoso. E eu devo muito disso a vocês também, a essa coisa da Larissa. Ela manda uns e-mails falando assim, você precisa de tal coisa, se você não faz tal coisa, não tem como você decolar. E isso mexe com a gente, isso serve como um combustível diário pra gente falar, não, eu preciso dar o meu melhor, eu posso melhorar, eu consigo fazer um pouco mais. E eu repito, as coisas não vão mudar como uma mágica, tá? Não é assim. Por isso, o Plano Autoridade ele foi criado com estratégias que vão potencializar o seu crescimento de uma forma rápida e bem direcionada, tá? Imagina só você daqui a um ano, por exemplo, podendo escolher os clientes que você quer atender e demitindo os clientes ruins. Sabendo vender os seus serviços pelo preço que eles realmente valem. Sabendo gerar desejo e não tendo um monte aí de cliente sanguessuga na sua cola, querendo dica de graça, querendo coisas de graça, consultoria de graça. Pare e pensa, qual que é o benefício de ter agenda lotada de clientes que não valorizam o seu trabalho ou que só querem pagar muito barato? Você merece mais do que trabalhar dia e noite, final de semana e tudo mais, só para pagar as contas no final do mês. Clientes ruins, eles drenam a sua energia e a sua autoestima e não te fazem crescer profissionalmente. Te diminuem até como pessoa. Se você tem dificuldade para fechar com clientes bons, saiba de uma coisa. Provavelmente o problema ele está na sua entrega. Você precisa aprender a fazer aquilo que eu chamo de entrega estratégica, que é uma entrega que vai gerar tanto valor a ponto do cliente, com perdão da palavra, ter que ser burro para não fechar com você. E para eu encurtar o seu caminho, no Plano Autoridade, eu vou te entregar a escada do sucesso, para você empilhar o seu faturamento e chegar a faturar até 6 vezes mais com o mesmo cliente. Além disso, você vai ver em detalhes os pilares da ação de um jardinista de sucesso, ou seja, você vai descobrir o que você tem que analisar em um jardim para que o cliente perceba você como uma autoridade na área. O João Henrique é a prova disso, olha só. Hoje eu enxergo a jardinagem com outros olhos. Antes era uma renda extra. E aí, foi no final do ano passado, eu fui demitido da empresa onde eu trabalhava. Agora é a minha fonte principal de renda. Como é que tá o seu faturamento hoje, João? Você já está conseguindo alcançar o que você tinha lá na metalurgia? Quando eu trabalhava meio período, eu já estava ganhando mais do que na empresa. Do mês inteiro, João? Exato. A média, quando eu trabalhava meio período, a média estava assim, de faturamento de 4 a 5 mil. A média. Né? Mas agora sim, integralmente subiu considerável. Já chegou nos seus 10, né? Teve um mês que passou um pouco. O curso ele ajudou bastante na questão da abordagem, abordar o cliente, chegar no cliente e oferecer a solução do problema. Às vezes eu ficava ali, poxa, o que eu tenho que fazer aqui? Então, o curso nesse sentido ele te traz uma segurança, tudo. Então isso, abordar, chegar no cliente, poder abordar, expor para ele a situação, isso ajuda muito. Tu ter esse conhecimento técnico, isso traz segurança para o cliente. Por outro lado, se você tem tido dificuldades para lotar a sua agenda, se você sente que você perde o cliente ali na hora do fechamento, mas inclusive você não sabe ao certo o que é que está fazendo de errado, você precisa ajustar o seu posicionamento para virar esse jogo.
E é justamente por isso que a visita técnica, ela é um tema fundamental do Plano Autoridade. Eu vejo que quase 100% dos cursos negligenciam isso e é por isso que vocês se sentem tão perdidos, tão inseguros nesse momento. Eu vou te ensinar como fazer uma visita técnica que encanta o cliente e faz com que ele feche, exatamente como eu ensinei para o meu aluno Maicon. Todo esse processo do curso e com o que eu fui captando, e isso vem agregando clientes novos e assim, clientes que eu estava em busca, que era dentro de condomínio. Legal, Maicon. Porque minhas divulgações eram muito panfletagem, muito assim, cartãozinho. E aí, quando eu comecei a melhorar isso, dando um aspecto melhor na minha página e no meu conhecimento, automaticamente está vindo clientes com poder requisitivo melhor. Maicon, como é que está a sua situação? Tá longe, tá perto, já passou? Tá próximo, graças a Deus. Hoje eu tenho batido aí 8.500. 8.500 por mês, que legal. Ô, Maicon, mas ó, de 8.500, pra você bater 10 mil aí, um projetinho bem pequenininho você faz. Quando eu faço aí, pego 2, 3 projetos no mês, aí passa, tranquilo. E não para por aí, tá? Eu vou te entregar também o sistema cliente fiel, para que você tenha cada vez mais clientes recorrentes, tá? Clientes frequentes que trazem estabilidade, previsibilidade para sua empresa e o melhor de tudo, clientes que espalham o valor da sua marca e clientes esses que se sentem agradecidos por ela existir, como eu falei agora há pouco. Tudo isso através de um plano simples, para que você foque a sua energia apenas onde mais importa e colha cada vez mais resultados com menos estresse. Hoje eu me dedico quase exclusivamente a ensinar pessoas a se tornarem jardinistas de sucesso. E eu tenho muito orgulho disso. Mas isso só foi possível porque eu me tornei essa jardinista primeiro. Eu lotei a minha agenda e eu passei a faturar todos os meses múltiplos 5 dígitos trabalhando com jardins. Desvendar esse caminho sozinha me custou cerca de 7 anos, milhares de reais, muita tentativa e erro, muita dor de cabeça, perda de saúde. E eu quero te contar como eu cheguei até aqui e por que eu consigo ensinar as pessoas a venderem os seus trabalhos com jardins. Bom, eu sou engenheira agrônoma e mestre em agroecologia pela Universidade Estadual de Maringá e me formar foi um grande desafio. Eu não tinha dinheiro. Eu precisei trabalhar em troca da minha própria comida, eu vivi de favor na casa dos outros, eu dormia até em um colchão de cachorro, mas essas coisas não são foco. Foco é que eu não desisti, eu alcancei o objetivo e assim que eu me formei, eu cometi uma coisa que é uma loucura para a grande maioria das pessoas da minha área, que é não construir uma carreira em multinacionais. No fundo, eu não queria trabalhar vivendo agrotóxicos e em vez disso, eu fui trabalhar por conta, sem dinheiro, sem estrutura. E uma coisa que eu tinha certeza é que eu deveria buscar cada vez mais conhecimento e lá eu fui. Eu me especializei em educação ambiental pela Federal de Lavras, eu me especializei e me aperfeiçoei muito em paisagismo e jardinagem e eu fui ficando excelente no que eu fazia de melhor, que era gerar desejo pelos meus serviços a ponto de não ter mais horário livre para atender novos clientes. Isso me dava muita segurança, isso me fazia sentir no controle do meu negócio. Eu já sabia nesse ponto o que é que eu precisava colocar em prática. Eu não precisava ficar esperando dinheiro cair do céu. Os meus clientes, eles eram fiéis. E para mim, o principal disso tudo é que depois que eu fui aí aprimorando, depois de muitas tentativas e erros, mas conhecimento, eu fui me aprimorando como profissional e eu fui desenvolvendo aquilo que eu vou te ensinar. E eu não precisei mais me matar de trabalhar. Se você faz isso e você tem a sensação de que a profissão ela é desvalorizada, saiba de uma coisa. Existe uma estratégia que eu apliquei para mudar tudo isso e que eu vou te ensinar no Plano Autoridade. Essa estratégia é a escada do sucesso que eu falei um pouquinho antes no vídeo. Com ela, o seu serviço vai ficar muito acima do valor de mercado e o seu cliente vai te valorizar muito mais. Ele vai ver esse valor em você. E sabe por que isso acontece? Porque você vai saber como mostrar esse valor agregado para o cliente. Ele percebe a dimensão disso tudo. E aí isso vai ser feito através de uma venda limpa, clara, com valor e resultado. Eu percebi que o cliente ideal do paisagismo e da jardinagem não é aquele que quer pagar bem barato. O cliente ideal, ele quer resultado, ele quer um jardim bonito, ele não quer dor de cabeça. E eu aprendi como chegar nesse cliente, como me conectar com ele, como demonstrar minha autoridade na área e você vai aprender a mesma coisa. A primeira coisa que você precisa entender
é que absolutamente tudo que você faz no seu trabalho comunica alguma coisa sobre o seu negócio, tá? Cada conversa com o cliente, cada apresentação de proposta agrega valor na percepção que as pessoas estão criando sobre você, sobre a sua empresa. Se você não sabe trabalhar de uma forma intencional para gerar as percepções que você quer construir, pode ser que você esteja diminuindo o valor do seu próprio trabalho por estar gerando as impressões erradas. E o problema é que a maioria das pessoas não sabe como transmitir essas percepções e as sensações certas no cliente. Acha que é só mandar um orçamento com o preço do serviço lá no WhatsApp mesmo. Acha que é só ficar dando algumas diquinhas de graça para mostrar para o cliente que você sabe o que você está se propondo a fazer. Acha que é só se expor, falar do seu serviço aí na internet, automaticamente você vai vender. E às vezes ainda, para piorar, quando você começa a se posicionar como um profissional do paisagismo e da jardinagem, a primeira coisa que geralmente falam para você é que é para você gerar valor, mostrar que sabe. Só que isso está errado. É justamente por isso que você vive aí dando um monte de dica de graça, entregando projeto de graça e os clientes não fecham com você. As pessoas, entenda bem, elas não compram de você quando você gera valor para elas. As pessoas compram de você quando você gera valor para o seu trabalho, para o seu serviço, para o seu negócio. Porque assim que elas enxergam o valor do seu negócio, do seu serviço, elas querem comprar de você e não de outra pessoa. E isso envolve muito mais fator do que ficar dando dica, projeto e essas coisas tal de graça, fazendo visita de graça, dando uma passadinha no cliente de graça. Isso aí tem milhares de pessoas fazendo e elas não estão fechando trabalhos. Inclusive, podem até ficar mais conhecidas, né? Mas não estão vendendo seus serviços. Porque para vender, você precisa aprender a gerar desejo, a gerar percepção de valor, a gerar confiança no perfil de cliente que você quer atingir. E é por isso que no Plano Autoridade eu vou te mostrar como fazer tudo isso. Para você vender e enxergar como aplicar esses fatores na prática para lotar a sua agenda com bons clientes. Eu, Larissa, sou muito comprometida com os meus alunos e eu entrego realmente tudo aquilo que eu prometo. Mas para incentivar ainda mais a sua participação na imersão e você garantir o seu ingresso agora, o plano está no valor simbólico. Aproveita antes que vire o lote, tá? Porque o valor vai aumentar. E para você ficar bem tranquilo, caso você compre, se você se arrepender aí em 7 dias, por qualquer razão que seja, não precisa nem me explicar, não precisa justificar nada para mim, é só você solicitar o reembolso que a gente devolve 100% do seu dinheiro. E é isso mesmo, tá? Sem letra miúda. Eu realmente entrego tudo o que eu tenho de melhor para os meus alunos, porque eu sou comprometida com os meus resultados, mas eu também sou comprometida com os resultados dos meus alunos. E se você quer ter um negócio que gera desejo, que gera percepção de valor, que se diferencia no mercado, que te deixa orgulhoso, orgulhosa, realizado e que te traz liberdade financeira, agora você já sabe por A mais B que o Plano Autoridade é o que você precisa para acelerar tudo isso. Ó, e eu não vou ficar aqui tentando te forçar a venda do plano, tá? Não é isso que eu quero. Muito pelo contrário. Eu quero que você entenda o valor daquilo que eu estou disposta a te entregar aqui. Eu quero que você entenda o quanto pode mudar a sua vida você saber o que você precisa fazer para vender os seus serviços e não ter que ficar esperando, mas nem um dia o dinheiro cair do céu, você ficar naquela expectativa de algum cliente fechar com você. Eu não vou te empurrar o Plano Autoridade, porque eu gosto de uma venda leve, eu gosto de uma venda transparente, e inclusive é o que eu quero que você também consiga fazer com seus clientes. Eu não quero que você sinta que você está aí, ó, empurrando nada para ninguém. Eu estou aqui para te convidar para essa oportunidade, e se você não quiser, tá tudo certo. Mas se você quiser, eu tenho certeza de que muito, muito em breve eu vejo o seu depoimento aqui, junto com todos os alunos que conseguiram finalmente entender o que precisa ser feito para viver bem do paisagismo e da jardinagem. Eu espero ver você lá dentro. Um forte abraço!